Estamos conversando com José Gomes, popularmente conhecido, carinhosamente conhecido como Linense, é um historiador aqui da cidade, a memória viva da cidade. Linense, outra coisa que a gente quer conversar é sobre... você é ligado a futebol, a gente tem aqui, né, Vanderlei está aqui do meu lado, o seu Beni, que é o nosso segurança, e Biúna tem uma história de pelada de futebol como o Guarani muito grande, né, os jogos envolvendo não só o Guarani, tem o time dos Machados, isso remonta há muito tempo, né? Remonta, que na expressão da verdade, o futebol começou aqui. O primeiro time foi o Primavera, fundado pelo saudoso Angelino Falsi, que foi prefeito, né? Mas, infelizmente, com sem estradas, né? E sem transportes, não tinha como se desenvolver e o time, o Primavera, acabou sucumbindo, né? Mas mais tarde foi fundado o União, pelo saudoso Padre Pepe, né, que Deus o tenha, foi um padre que, nossa, é um mito em Biúna. E então o Padre Pepe fundou o União, e esse União veio depois a ser o Guarani Atlético Clube, né, que lá por volta de 1947, mais ou menos. E aí em seguida surgiu também o 13 de maio, né, do inesquecível José Mendes, né, que tinha aqui o grupo de escoteiros, depois ele era policial militar, e ele fez aqui o grupo de escoteiros, fundou o 13 de maio Futebol Clube, foi vice-prefeito. Nossa, uma figura impressionante, e sempre quando eu falo de José Mendes, eu falo com determinado orgulho, porque, na verdade, eu me assemelho muito a ele, né? Na minha luta, no meu trabalho. Defendendo, né? E amando Ibiúna. E o Zé Mendes nem era, como eu, não era também ibiunense, era mineiro de Aiuruoca, né? Mas é uma criatura, nossa, inesquecível, né? É imortal, né? E aí o futebol começou a expandir nessa época aí já era diferente, já o Guarani Atlético Clube, tanto o 13 de maio, já disputava o campeonato amador do interior com Cotia, com Mairinque, com Piedade, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, né? E aí foram surgindo também os times da zona rural, né, que foram se organizando e tal. Hoje Biúna tem praticamente um clube, conforme o bairro tem até 2 clubes, né, de futebol, e o futebol é a alma também do povo ibiunense. Em qualquer lugar que vamos, nos Ribeiro, Carmo Messia, Piaí, Paruru, tal, estão lá os Gabriel, cada um tem o seu time de futebol, mas o futebol, depois da época do ex-prefeito Semiissa e depois de Zé Mendes, eles perderam também muito, né? Até porque com o falecimento de Zé Mendes, pouco tempo depois, o 13 de maio acabou se sucumbindo também, não existe mais, não existe o nome, a tradição, mas o clube mesmo acabou completamente. E o Guarani continua, mas infelizmente não é mais aquele Guarani que nós tínhamos, não era time de futebol mesmo. Nós íamos jogar fora, ia 8, 10 caminhões lotados, ia uma dúzia de perua. Praticamente a cidade seguia o Guarani, a cidade seguia o time. E a gente ganhava o jogo lá fora, quando chegava aqui era uma verdadeira festa. Que legal, que legal. Era espetacular mesmo, né? São tempos que
Nossa, a gente recorda da tanta saudade, viu? É pena que o tempo não retrocede. Mas é por isso que nós falamos do tempo, né? É para isso que serve a história, né? Para nos lembrar dessas coisas boas. Estamos conversando com José Gomes, carinhosamente conhecido aqui na cidade de Biúna como Linense. Você que nos ouve pela internet, a cidade de Biúna é uma estância turística que dista mais ou menos 70 quilômetros da capital paulista. E é uma cidade diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das características da cidade, especificamente na questão de altitude, do clima. É uma cidade maravilhosa. A gente não chega a ser uma Campos Jordão, mas tem até gente que diz que a gente é uma Campinhos Jordão, uma cidade deliciosa. Na expressão da verdade, Ibiúna, ela se tornou freguesia em 29 de agosto de 1811, pelo nosso fundador, o capitão Salvador Leonardo Rolim de Oliveira. E Ibiúna veio crescendo da forma como eu iniciei aqui a entrevista, né? Aquelas agricultura tal, né? E essa freguesia foi transformada, então, permaneceu até em 24 de março de 1857, quando Ibiúna se tornou município. Deixou de ser a freguesia de Nossa Senhora das Dores de Una e passou a ser município de Una, né? O nome primitivo era Una. Só pelo decreto 14.334 de maio de 1944 é que ela deixou de ser Una e passou a ser Ibiúna, né? E então o município veio crescendo e essas corruptelas, o que significam? A primeira Una, o que significa? Na verdade, não seria Una, seria Iuna. Iuna, era um dialeto indígena. I significa água e Una significa preto, escuro, pardo, né? Então, o nome primitivo que os índios deram, Iuna, seria água escura, água preta, sim, ou seria um lugar escuro, né? O que os índios mais ou menos queriam dizer. E segundo o que diz os relatos, é que como na ocasião uma correspondência que viesse para Una, aqui, mas que era destinada a Una da Bahia, demoraria 6 meses para voltar na Bahia. Porque tinha uma outra Una no estado da Bahia. Não, tinha não, tem. Tem, desculpa, tem. E uma correspondência que ia vir aqui para nós e fosse lá para outra Una, só viria aqui 6 meses depois. Então, por isso, teria que ser mudado o nome de uma das duas. Então a Una da Bahia, por ser mais antiga na época e talvez até com mais fatos históricos na ocasião, ela herdou definitivamente o nome de Una. E nós passamos a ser Ibiúna. Ibi, no Tupi-Guarani, significa terra. E Una continua sendo preto, negro, escuro, né? Sim, sim. Então, no pé da letra, Ibiúna significa terra preta ou terra escura, né? Esse é o verdadeiro significado. Então, nós moramos aqui nesse município que tem 1.093 quilômetros quadrados, são 100.900 mil hectares. É um gigante, né? É um gigante. Para se ter uma ideia, São Paulo tem 640 municípios, mais ou menos. E nós somos o 34º de maior extensão territorial. Meu Deus, muito E grande. nos colocamos aqui numa parte privilegiada, numa parte alta. Então, Ibiúna, ela tem uma altitude média de 996 metros. Essa é a altitude média de Ibiúna. Então temos lugares com 850, 750, né? Mas temos o ponto mais alto do município, que é o Pico da Serra do Verava,
com 1.200 metros. 1.200 metros? E temos o segundo ponto mais alto, que é a Colinas, não é? Na Colinas dá 1.112 metros, não é? Inclusive na colina tem uma curiosidade, é uma pedra enorme, não é bem quadrangular, é mais ou menos quadrangular e muito alta, não é? E ali é excelente para prática de esportes radicais. É uma coisa, tá lá, ninguém aproveita. Esse é o problema, né? Infelizmente, nós temos essas áreas lindas turísticas e não tem acesso, não tem roteiro. Verdade. Né? O nosso terceiro ponto mais alto é aqui, a Praça da Figueira, com 1.058 metros, não é? A Figueira aqui tem 1.058 metros. 1.058. Então o nosso clima é um clima de montanha, um clima alto, um clima privilegiado, não é? E bem análogo ao de Campos do Jordão. A única diferença é que Campos do Jordão é frio e seco, e aqui nós somos frio e um pouco úmido. Em razão da Mata Atlântica. Essa é a única diferença, mas é praticamente o mesmo clima. Aqui, agora, depois de toda essa devastação de mata, não, mas aqui na ressaca, acho que quase aqui dentro de Ibiúna nós chegamos a experimentar a temperatura de 4 graus negativos, né? Isso nunca mais aconteceu, né? E antigamente geava muito aqui em Ibiúna, até tinha esse pessoal aqui dos Grilos, Ribeiro, Carmo Messias, eles determinavam o dia 3 de maio como o dia da geada, porque por incrível que pareça, quase todo dia 3 de maio geava, né? E hoje a geada aqui já é bem mais rara, bem mais amena, né? Quase não existe. Foi uma mudança climática um pouco drástica, mas que não afetou tanto o clima de Ibiúna. Nós ainda temos um clima excelente, um clima que traz mais de 20 mil pessoas todos os finais de semana em Ibiúna, nas férias, feriados prolongados, e nós não temos uma política de turismo para tirar proveito disso. Pois é, o Linense fazer continua. Que esses 20 mil traga outros 20 mil. Infelizmente. Professor Eduardo, tá aí. Nós estamos dando essa cutucada porque é muito importante, né? Essa sem cutucada nenhuma. De cutucada de carinho de quem ama Ibiúna e quer ver o bem-estar da cidade, né? E cada vez melhor a nossa cidade.